Tóquio, 1989. Em uma pequena livraria de bairro, um homem desconhecido deixou cair um livro antigo. Quando o dono da loja o abriu, encontrou algo impossível: um mapa detalhado da Lua, datado de 1809, não um esboço, não uma fantasia, mas um mapa com crateras, montanhas e vales que só seriam descobertos pela NASA. Em 1969, quem era esse homem? E como alguém, em pleno século XIX, conhecia a superfície lunar com precisão científica? Essa não é uma lenda urbana. O mapa existe, está guardado no Museu Nacional do Japão, e ninguém nunca conseguiu explicar sua origem. Mas essa é só a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. A história começa muito antes. Em 1600, quando astrônomos europeus mal conseguiam enxergar os anéis de Saturno com seus telescópios primitivos. Mas em 1835, um jornal de Nova York publicou uma série de artigos que abalaram o mundo científico. O autor, um certo Dr. Andrew Grant, descrevia criaturas lunares com asas de morcego, templos de cristal e cidades sob a superfície. O público devorou as histórias, até que descobriram: era tudo uma farsa. O tal Dr. Grant nunca existiu. Mas aqui está o detalhe que ninguém comenta. Entre os desenhos publicados pelo jornal, havia um mapa idêntico ao encontrado em Tonquinhão, 150 anos depois. Coincidência? Impossível, porque o original daquela edição do jornal desapareceu dos arquivos em 1947, no mesmo ano em que um objeto não identificado caiu em Roswell. E se eu te disser que esse não é o único mapa impossível? Em 1929, um grupo de historiadores encontrou, no porão do Palácio Topkapi, em Istambul, um pergaminho que deveria ser mais uma relíquia do Império Otomano. Mas quando o abriram, gelou o sangue até dos mais céticos. Era um mapa mundi de 1513, mostrando a costa da Antártida. Sem gelo. O problema? A Antártida só seria descoberta em 1820. E pior, o mapa retratava o litoral com precisão milimétrica, algo impossível sem imagens aéreas. O cartógrafo, Piri Reis, escreveu numa nota marginal: copiei de fontes mais antigas, algumas datadas de Alexandre, o Grande. Que fontes seriam essas? Ninguém sabe. Mas em 1960, a Força Aérea dos Estados Unidos da América confirmou: o mapa é tão exato que só poderia ter sido feito do espaço. Agora, segure essa informação, porque em 1972, a NASA lançou a sonda Pioneer 10, com uma placa destinada a alienígenas. Nela, um mapa mostrando a Terra em relação a pulsares distantes. Um código universal, diziam. Só que em 1994, um físico da Universidade de Chicago fez uma descoberta arrepiante: o mesmo padrão de pulsares aparece no manuscrito maia do século IX, o Códice Dresden. Como? Os maias não tinham telescópios, não conheciam física quântica, mas ali, em suas páginas de Book Paper, estava um diagrama idêntico ao da NASA, a explicação oficial. Coincidência matemática. Você acredita nisso? Comenta aí. E se isso já te chocou, espera até ouvir o que aconteceu em 2001, num sítio arqueológico no Egito, próximo a Dendera. Um turista alemão fotografou um relevo no templo de Hathor. Quando revelou as fotos, notou algo estranho. Entre as figuras de deuses e faraós, havia um objeto alongado, com escotilhas e uma cauda de fogo. Os egiptólogos disseram ser um símbolo religioso, mas em 2010, um engenheiro aeroespacial da Boeing fez um modelo 3D do tal objeto. O resultado? Uma réplica quase perfeita do foguete Saturno V, que levou o homem à Lua. A diferença? O relevo egípcio tem 2.200 anos. O que todas essas peças têm em comum? Cada uma foi meticulosamente documentada, estudada por especialistas, e depois, arquivada como anomalia histórica. Nenhum governo, nenhuma academia, nenhuma religião tem interesse em responder a verdadeira pergunta: se são fraudes. Como explicar a precisão científica impossível para suas épocas? E se não são fraudes, o que ou quem está por trás desses mapas, desenhos e artefatos? Fica até o final, porque a próxima história é a mais perturbadora de todas. Em 1964, numa base militar secreta nos Urais, um tenente soviético chamado Yuri Gagarin, o mesmo que seria o primeiro homem no espaço, escreveu um relatório que jamais deveria vazar. Nele, descrevia um diálogo com cientistas americanos no Ártico. O assunto? Um bloco de gelo com 12.000 anos, onde estava encravado um objeto metálico. Dentro dele, segundo o documento, havia um mapa estelar mostrando a Terra em 34.000 a.C. O relatório desapareceu. Gagarin morreu em um acidente de avião meses depois. E o bloco de gelo derreteu antes de ser analisado. Ou pelo menos, é o que nos dizem. Comenta aí, fraude ou evidência? Deixa o like se você nunca tinha ouvido essas histórias juntas. E se prepare, porque no próximo bloco, vamos revelar o único lugar na Terra onde todos esses mistérios se conectam. Esse lugar fica no meio do deserto do Atacama, no Chile. Um ponto tão remoto que nem os nômades locais se aproximam. Lá, em 1982, um grupo de geólogos encontrou algo que não deveria existir: uma pedra negra, lisa como vidro, com inscrições que não se parecem com nenhum alfabeto conhecido. Mas o verdadeiro mistério estava dentro. Quando raios-x foram feitos, revelou-se que a pedra era oca. E no seu centro, um minúsculo disco de metal, com sulcos microscópicos dispostos em padrões que só fazem sentido quando projetados em 3D. O que aconteceu depois é ainda mais estranho. A pedra foi enviada para um laboratório em Santiago e desapareceu no caminho. O motorista do caminhão jurou que parou apenas uma vez, para ajudar uma mulher com o carro quebrado. Quando voltou, a caixa estava intacta, mas vazia. E se eu te disser que essa não é a primeira vez que algo assim acontece? Em 1927, o explorador britânico Ponce Fawcett desapareceu na Amazônia atrás de uma cidade perdida que ele chamou de Z. Em suas últimas cartas, descreveu ruínas com portais que não levam a lugar nenhum, e esculturas de rostos que não são humanos. Todo mundo pensou que ele tinha enlouquecido, até que, em 2019, um escaneer de satélite da NASA detectou estruturas
geométricas sob a selva, exatamente onde Foster disse que estariam. Mas quando uma equipe foi enviada, encontraram apenas árvores e terra. Nenhum vestígio das tais ruínas. O que aconteceu? Os cientistas dizem que foi um erro de interpretação. Mas um dos operadores do satélite, em entrevista anônima, contou algo perturbador. As imagens originais mostravam claramente pirâmides. Só que, horas depois, os pixels haviam mudado. Como se alguém tivesse editado os arquivos diretamente no servidor da agência. Agora, segura essa informação. Porque em 2004, um pastor de ovelhas nas montanhas do Cáucaso encontrou uma caverna com paredes cobertas por símbolos idênticos aos da Pedra do Atacama. Quando arqueólogos chegaram, notaram algo ainda mais bizarro. Os desenhos brilhavam sob luz ultravioleta, formando constelações que só são visíveis da Terra a cada 25.800 anos. A explicação oficial: tinta mineral reativa. Só que quando tentaram recolher amostras, as imagens se apagaram para sempre. Coincidência? Talvez. Mas em 1936, um manuscrito tibetano chamado Kanjiur descrevia exatamente essas mesmas constelações, chamando-as de as marcas dos deuses que voltarão. O manuscrito foi confiscado pelos nazistas em 1938 e nunca mais visto. Você deve estar se perguntando como tudo isso se conecta? A resposta pode estar num lugar que você conhece bem. Em 1996, durante obras no metrô de Nova York, trabalhadores acharam um túnel secreto sob a estação da Broadway. Nas paredes, havia grafites de smartphones, sim, dispositivos com telas retangulares, ícones e até algo parecido com um aplicativo de GPS. Os desenhos estavam datados 1931. A prefeitura lacrou o túnel, dizendo que era uma brincadeira de vândalos. Mas um fotógrafo clandestino conseguiu registrar os grafites antes que fossem apagados. E em 2018, um especialista em tecnologia notou um detalhe assustador. Um dos celulares desenhados tinha exatamente o mesmo formato do primeiro iPhone, lançado 76 anos depois. Se isso já parece impossível, espera até ouvir o que um ex-funcionário da Microsoft vazou em 2020, num fórum anônimo. Ele descreveu um projeto chamado Chronos, onde algoritmos de imposto automóvel teriam encontrado padrões repetitivos na história humana, padrões matemáticos tão precisos que sugeriam uma linha do tempo editada. O post foi deletado em 3 horas, mas alguém salvou a parte mais perturbadora. Os eventos se repetem a cada 12.920 anos, e estamos no ciclo final. Comenta aí, você acha que essas peças se encaixam? Deixa o like se nunca imaginou que a história pudesse ter esses buracos. E se prepare, porque no próximo bloco, vamos revelar o único objeto físico que pode provar que tudo isso é real. Está guardado num cofre na Suíça, e ele está começando a vibrar. Esse objeto é um cubo de metal negro, menor que um dado de jogo, guardado no cofre 712 do Banco Sechlerheder em Zurique. Ele não tem marcas, nem soldas, nem qualquer sinal de fabricação humana. Mas desde 1987, quando foi encontrado enterrado sob uma pirâmide na Bósnia, ele apresenta um comportamento impossível. A cada 1.737 dias exatos, emite um pulso eletromagnético, que interfere em todos os aparelhos eletrônicos, num raio de 3 km. Os cientistas que o examinaram chamam isso de o batimento cardíaco. E em 2023, aconteceu algo que ninguém esperava. O intervalo entre os pulsos começou a diminuir. O primeiro registro desse cubo vem de um diário militar nazista, encontrado em 2001 num esconderijo nos Alpes austríacos. Um oficial da SS descreve como, em 1944, tropas escavaram um artefato hiperbóreo perto do rio Neretiva. O texto diz: o cubo não pode ser serrado, fundido ou riscado. Quando exposto ao som de sinos tibetanos, ele flutua. O diário termina com uma ordem direta de Hitler: levar o objeto para a Antártida. Mas em 1945, um submarino alemão foi interceptado pelos aliados perto da Argentina. Seu capitão, antes de se matar, escreveu uma única frase: ele nos enganou. O cubo não é nosso. Agora, segura essa informação, porque em 1961, durante os testes da bomba Tsar, a maior explosão nuclear da história, cientistas soviéticos notaram algo inexplicável. Todas as câmeras filmando o teste capturaram, por um único frame, uma silhueta perfeita do cubo bósnio flutuando no epicentro da nuvem de fogo. Quando confrontados, os oficiais disseram que era um defeito no filme. Mas em 2016, um físico ucraniano vazou documentos mostrando que a URSS tinha uma unidade secreta só para estudar objetos como aquele. Seu codinome? Departamento Cronos. E se isso já te parece ficção científica, espera até ouvir o que aconteceu em 2008 no Grande Colisor de Hadros. Durante um experimento rotineiro, sensores detectaram uma partícula que não deveria existir. Ela tinha uma assinatura energética idêntica aos pulsos do cubo suíço. O mais estranho? A partícula veio do futuro. Cálculos mostraram que ela pertencia a um evento que ainda vai acontecer em 12 de agosto de 2045. O diretor do SON, na época, fechou o caso com uma frase enigmática: algumas portas não devem ser abertas 2 vezes. Você deve estar se perguntando, por que governos escondem isso? A resposta pode estar num documento vazado pelo Wikileaks em 2011, um cabograma da comunicação intra-entria, datado de 1978, descreve uma reunião entre Kissinger e um cientista chamado Dr. L. O texto diz: se o público soubesse que a história é uma tapeçaria com fios cortados, a civilização desmoronaria em 72 horas. Mas o verdadeiro choque veio em 2020, quando o cubo suíço começou sua atividade acelerada. Astrônomos do Observatório de Arecibo detectaram um sinal vindo da direção da estrela Vega. Era um código binário que, quando decifrado, mostrava as medidas exatas do cubo. A mensagem foi transmitida há 25.800 anos, exatamente um ciclo cósmico.
mágico? Comenta aí, coincidência ou sinal. Deixa o like se você nunca imaginou que os mistérios da história fossem tão profundos. E se prepare, porque no próximo bloco, vamos revelar o que aconteceu quando alguém finalmente tentou destruir o cubo. Aconteceu em uma base secreta no Novo México, e o resultado foi pior que qualquer pesadelo. O incidente ocorreu em uma instalação subterrânea de nível 5 em White Sands, Novo México. Na madrugada de 21 de dezembro de 2022, um físico chamado Dr. Elias Von Glon registrou em seu diário: "Hoje tentamos o impossível, destruir o indestrutível. Eles usaram um feixe de plasma a 15.000 graus Celsius, capaz de vaporizar diamante em nanosegundos. Mas quando o laser atingiu o cubo, algo inacreditável aconteceu. As câmeras de segurança capturaram o momento exato. O cubo não se fundiu, não rachou. Em vez disso, ele expandiu-se por 1,3 segundos. Tornou-se uma estrutura geométrica perfeita de 3 metros de altura, revelando padrões intrincados que lembravam mapas estelares, equações matemáticas e algo que os cientistas descreveram como a anatomia de uma ideia. E então, veio o pulso. Desta vez, não foi apenas eletromagnético. Todos os presentes relataram a mesma sensação, um flash de memórias, que não eram suas. O Dr. Von Glon escreveu: "Vi cidades que não existem, um céu com 2 sóis, e meu próprio rosto envelhecido me dizendo para parar. Quando a energia se dissipou, o cubo voltou ao seu tamanho normal, mas deixou para trás uma única mudança. Sua superfície agora exibia uma data gravada em 47 línguas, antigas e modernas. 12.082.045. A instalação foi desativada 72 horas depois. Todos os envolvidos foram realocados. Oficialmente, o experimento nunca aconteceu. Mas em janeiro de 2023, arqueólogos encontraram algo perturbador em cavernas no sul da França, pinturas rupestres de 17.000 anos, mostrando um cubo negro cercado por figuras humanoides. E nas paredes, manchas de tinta dispostas exatamente como os padrões que o cubo revelou durante o experimento. Aqui está o fato mais arrepiante: em todas as culturas antigas, dos sumérios aos maias, dos egípcios aos aborígenes, existe o mesmo mito, um objeto dos deuses que contém todo o conhecimento. Ele sempre é descrito como indestrutível, e sempre desaparece antes da queda de cada civilização. Então eu te pergunto, estamos descobrindo um segredo, ou cumprindo um destino? O cubo ainda está na Suíça. Seus pulsos agora acontecem a cada 47 horas. E em 2045, quando os ciclos finalmente se alinharem, o que você acha que vai acontecer? Comenta aí, fraude cósmica ou o maior mistério da humanidade? Deixa o like se esse vídeo te fez questionar tudo o que você sabe sobre história. E se inscreve, porque essa não é nossa última investigação, é apenas o começo. O próximo episódio vai revelar o que aconteceu quando recriamos o som dos sinos tibetanos, que fazem o cubo flutuar, e por que o Vaticano tentou impedir o experimento. Mas isso é uma história para outra hora. Até lá, lembre-se, algumas perguntas não têm respostas, ainda.